Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso café diário. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. É sempre uma alegria poder estar compartilhando com você a poderosa palavra de Deus. E você sabe que aqui você tem diariamente espaço para ouvir uma palavra vinda direta do coração de Deus. E hoje não é diferente. Tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo 1. Nós estaremos fazendo uma leitura um pouco extensa, mas vai valer a pena cada texto. Olha o que diz. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram no seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativa. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houveram mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoá e Ziralita, e Abigail, a mulher do Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todos estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa e alcançará-lo-ei? Ele disse: persegue, porque de certo alcançará, e tudo você libertará. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, é sabido de todos nós que a sociedade em que nós vivemos tenta a todo momento desfigurar o padrão de família projetada por Deus. E nós estamos vivendo em uma época onde a desordem moral, onde a desordem familiar, onde o descontrole desenfreado por satisfazer os seus prazeres e as suas vontades no nome do amor e no nome de uma liberdade. Verdade é, irmãos, que as pessoas odeiam serem contrariadas, ainda mais quando você usa a palavra de Deus. Essa semana aí, alguns dias atrás aí, para quem acompanha o carnaval, eu não acompanho, mas por ter rede social, acaba que você recebe as informações. Todo ano nós sabemos que nesse período de fevereiro, março, tem o dito carnaval. E todo ano sempre algum bloco carnavalesco vem sempre com algum tipo de afronta, algum tipo de ataque relacionado aos cristãos. Eu particularmente, irmãos, eu nem esquento a cabeça com isso, porque isso para mim é tão inútil. Eu já falei isso em várias vezes, em pregações, em mensagem gravada aqui no canal, através de áudio, vídeo. E, meu irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Deus é muito poderoso. Deus não liga para essas bobeiras, não. Somos nós que ficamos brigando na internet, discutindo. Mas eu achei interessante. Essa última vez agora, eu não vi relatos de eles usarem, até porque foi proibido, né? Usarem figuras religiosas, como de Jesus, como se usava no carnaval. Alguns carnavais anteriores se usava a figura de Jesus
na Sapucaí, né, sendo zombado, e foi proibido usarem elementos de fé. Pois bem, irmãos, só que essa semana aí, né, eles têm que sempre atacar e alfinetar para dar burburinho, né, como se fala. E essa semana aí usaram a figura do padrão de família tradicional e colocaram a família tradicional dentro de uma lata de conserva. Está aí na internet para quem quiser ver, né? Eu não quero nem saber qual é a escola, eu sei que isso aconteceu, eu nem procurei saber qual é a escola, mas minha mensagem hoje é com relação a isso. O diabo, irmãos, tem uma sede furiosa na sua vida e na sua casa. Tudo que o diabo quer é destruir você e a sua casa. Então, quando nós nos levantamos para defender que o diabo não tem autoridade dentro da nossa vida e dentro da nossa casa, o diabo vai tentar de todas as maneiras nos atingir de alguma forma. É o que aconteceu no texto que nós acabamos de ler de 1 Samuel, a partir do capítulo número 30. Em uma época onde não havia informatização hoje de internet, o que acontece? Davi era um homem que foi ungido rei de Israel. E antes dele assumir o trono, ele mesmo já tendo sido ungido a rei, o rei então, que ainda permanecia, mas que já havia sido rejeitado por Deus, chamado Saul, fica furioso sabendo que o profeta Samuel havia ungido o novo rei no lugar dele, ele ainda estando vivo, e Saul tinha filho. Então, normalmente, o trono, ele imaginava que passaria para o seu filho, que seria Jonatas. Mas até o próprio filho Jonatas sabia que Deus não tinha aquele chamado para ele para ser rei. Já havia entendido que o chamado era para Davi, que não era nem filho de Saul. Mas Saul tinha uma raiva muito grande de Davi. E antes de Davi assumir o trono, já sendo rei ungido por Deus, Davi vai passar por vários processos. E alguns deles, Davi tem que fugir de Saul para não ser morto. Mesmo sendo ungido por Deus, ele tem que fugir. E aonde é que Davi vai encontrar ajuda? Exatamente no local, no meio de um povo que era um dos principais povos inimigos de Israel, que eram os filisteus. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que diversas vezes os filisteus lutaram com Israel. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. O que acontece então? Ele encontra a guarita e segurança dentro da nação dos filisteus. E uma certa feita, os filisteus foram lutar contra Israel, ainda o rei Saul reinando, e o rei Aquis, se não me falha a memória, que era o rei dos filisteus, vai à guerra, e Davi tinha 600 homens com ele, 600 soldados que andavam com Davi. E Davi disse para o rei dos filisteus: olha, nós iremos contigo. Só que o rei disse assim: você não pode ir com a gente, Davi. Porque imagina, você vai lutar com a gente do nosso lado contra o povo que você nasceu. É incoerente, não é verdade? Então o rei aqui disse para Davi: olha, vai para a cidade de Ziclac, fica lá e tal, fique tranquilo lá, fique em paz. Só que Davi insiste, e quando ele insiste, o rei Aquis acaba cedendo, e Davi está indo em direção à guerra contra os israelitas. Só que quando chega em metade do caminho, os conselheiros do rei Aquis, rei dos filisteus, mais uma vez fala com ele, dizendo: olha, rei, não dá para confiar em Davi. Imagina a gente chegar na guerra e ele vê o seu povo perdendo a guerra. O senhor acha que ele vai ficar contra o seu povo? Então o rei Aquis mais uma vez manda Davi voltar, e Davi volta. Quando eles estão a alguns quilômetros de distância da sua cidade, onde ficou as suas mulheres, os seus filhos, as esposas dos homens que andavam com Davi, o que aconteceu, irmãos? Eles avistam de longe
fumaça. E você sabe que aonde há fumaça, há fogo. E o que acontece? Davi corre desesperadamente com os seus homens. Quando chega na cidade de Ziclague, a cidade estava pegando fogo, tudo destruído, e haviam levado cativo as mulheres, crianças, idosos, todos. Davi entra em desespero, os homens que estavam com ele entram em desespero, inclusive os homens entraram em tanto desespero que queriam até apedrejar a Davi. E Davi lembra que ele servia ao Deus que havia lhe chamado. Então Davi vai buscar ao Senhor. E Davi pede conselho ao Senhor: Deus, o que eu devo fazer? Eu imagino Davi colocando diante de Deus aquilo que parecia impossível. Como é que ele iria perseguir um povo em meio a um deserto que ele não tinha direção de nada? Mas ele ora ao Senhor. E o Senhor lhe diz com ele: Davi, você vai perseguir esse povo. Eu vou te levar até eles e você vai trazer de volta aqueles que foram levados cativo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, nessa manhã. Eu falo diante de Deus essa palavra, que ninguém da sua casa vai se perder para esse mundo perdido. Que os seus filhos não serão cativos por essa miséria e desgraça desse mundo que está por aí, do tráfico de drogas. A sua família está sendo blindada por Deus contra a ideologia de gênero. A sua família está sendo blindada por Deus contra ataques do homossexualismo, do lesbianismo. Deus está blindando essas coisas, está blindando a sua família dessas coisas do inferno que tentam desgraçar as famílias. Era tudo que o diabo queria que Davi fizesse, que desistisse da sua família. Deus, eu vou casar novamente, se essa família aí se foi, eu vou construir uma nova família. Não, você não vai reconstruir uma nova família. Deus vai abençoar você com a família que você tem. Se o seu casamento está desanimado, se o seu casamento está apagado, se a sua vida sexual dentro da sua casa com a sua esposa, com o seu marido, está frio, congelante, você não sente mais nada um pelo outro, Deus vai acender novamente. Você não precisa procurar relacionamentos fora do seu casamento, porque o Senhor, Ele vai acender novamente uma chama que um dia já esteve aceso. E se você não tem amizade, você não tem companheirismo com os seus filhos, com a sua filha, você não tem um relacionamento com aqueles que são de dentro da sua casa, Deus está dizendo: não desista dos seus, porque eu vou entregar a tua família novamente nas tuas mãos, porque o diabo não tem poder contra a sua casa. E como o carnaval esse ano colocou a família tradicional, que é um pai, uma mãe e filhos, família não é 2 homens e uma criança, família não é 2 mulheres e uma criança, família é homem, mulher e crianças. Essa é a família tradicional e essa é a família bíblica. Fora disso, é coisa do inferno. Eu digo isso no nome do Senhor Jesus, usando a Bíblia, porque Deus fez macho e Deus fez fêmea, e disse a eles: povoem a terra, encham a terra. Deus não criou Adão e outro, Deus não criou Eva e outra. Deus fez um homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, já que o carnaval desse ano usou a família tradicional e colocou eles dentro de uma lata de conserva, eu quero usar aqui, responder a eles naquilo que eles usaram. Então vamos lá responder a eles no que eles usaram para representar a família dentro de uma lata em conserva. Primeira coisa, a lata em conserva, ela repele de micro-organismo, ou seja, essa lata
em conserva, ela é uma esterilização. Que isso significa? Um processo de enlatamento utilizado a altas temperaturas e pressão para eliminar micro-organismos, mantendo o interior estéril. Olha que maravilha. A primeira resposta que eu dou para esses carnavalescos desse ano é algo muito importante. Vocês podem dizer que nossa família tradicional está dentro de uma lata de conserva, e eu concordo com você baseado nisso aqui, porque nós estamos sendo conservados por Deus sem as bactérias que vocês representam. Eu dou graças a Deus porque eu e a minha família fazemos parte daqueles que não estão contaminados com o micro-organismo que vocês representam. Vocês representam um micro-organismo que traz destruição e miséria para a nossa nação. Eu dou glória a Deus porque eu estou dentro da lata, juntamente com a minha casa. Porque dentro da lata há proteção de bactéria. Dentro da lata há proteção de fungos. Dentro da lata há proteção contra esse sistema nojento que tenta se implantar em nosso meio. Então eu glorifico a Deus porque eu faço parte dessa lata. Segundo ponto, repele a entrada de ar e luz. A selagem é estética, impede a entrada de oxigênio e luz, que causa a oxidação e deteriorização do alimento. Ou seja, o alimento que está dentro da lata em conserva, ele se mantém em uma durabilidade a mais do que aqueles que estão fora da lata. Vocês batem tanto no peito, aí nós queremos liberdade, nós queremos a bagaceira. Isso aí. A Bíblia diz que Deus dá para os homens aquilo que eles desejam. E vocês estão recebendo o que os seus próprios corações desejam. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu tempo de validade está chegando. O meu também. Só que, como eu estou dentro da lata, protegido por Deus, juntamente com a minha casa, e aqueles que estão ouvindo essa palavra, o seu prazo de validade é mais rápido do que quem está em conserva. Quem está em conserva tem durabilidade e qualidade melhor do que quem está fora da esterilização da conserva. Terceiro, aumenta-se a vida útil. Devido à esterilização e vedação, os enlatados podem durar de 12 meses a 5 anos ou mais, sendo armazenado corretamente, como eu já disse para você. Então, eu estou tranquilo, irmãos, porque o meu prazo de validade está na mão do meu Deus. Continue bebendo, continue se drogando, continue fazendo sexo adoidado com um e com outro, ilícito. Faça o que você quiser, irmão. Fica à vontade. Você é livre. Livre-arbítrio. Isso aí. Aproveite enquanto você tem vida. Mas não se esqueça que o seu prazo de validade está contado. Quarto, proteção contra a ferrugem. Pode-se passar um pano umedecido com óleo de soja na superfície externa para evitar a ferrugem. Olha que interessante, o óleo na Bíblia representava o óleo da unção. Então Deus está dizendo sobre a sua casa, sobre a sua vida, não passará ferrugem, porque Deus está passando o seu óleo, que sempre manterá a proteção da superfície da sua casa. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus mandou um anjo passar no Egito, e aqueles que não tivessem a marca do sangue na entrada das suas portas foram mortos. Só sobreviveu quem tinha a marca do sangue na entrada da porta. Esse óleo aqui representa o sangue de Jesus, que é aquele que purifica e nos guarda de todo mal. Então, queridos, e para nós fecharmos, o quinto, evitem latas danificadas. Olha que só,
Não consuma alimento de lata amassada, estufada ou enferrujada, pois o vácuo pode ter sido comprometido. Eu amo o meu Deus e sou grato a Deus por poder estar juntamente com a minha família dentro de uma lata íntegra, dentro de uma lata saudável. Porque você não sabe, querido, mas você também vive dentro de uma lata. O problema é que talvez a sua lata está danificada, o alimento que você está consumindo está estragado, está te adoecendo, está te fazendo mal e você acha que é mil maravilha. Essa é a minha resposta para essa mensagem que o Carnaval lançou esse ano através dessa escola de samba que eu nem quero, nem sei o nome. Que Deus te abençoe, que Deus conserve a sua família e a sua casa em segurança, em nome de Jesus.